Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão do lado daí? Do lado daqui a gente tá a fim de organizar hoje. Eu não sei você, mas eu amo esses organizadores de tecido, essas cestas organizadoras, caixinhas. Tem de todos os tamanhos e também formas, né? Redondos. Eu mesmo tenho um lixinho redondo aqui no ateliê de tecido para mesa. Tem o grande redondo que eu guardo muito mais coisas, mas hoje eu quero dar a ideia deste daqui quadradinho. Ele não é caixinha de leite, ele é montado quadrado mesmo e ele não tem acabamento com debrum, o forro é embutido. Tem essas duas alças, ó, nas laterais, que eu acho bem legal, bem diferente. E esse daqui, a minha sugestão é que ele seja um organizador de lavabo, de banheiro, dá para pôr papel higiênico, toalhinhas, enfim. Mas, na verdade, organizador, a gente organiza o que a gente quiser, né? Em qualquer lugar, em qualquer cômodo. Inclusive, ele fica uma graça quando a gente faz para quarto de bebê, com composição mais para bebê, né? Para guardar miudezas de bebê, para quarto de criança, enfim, a gente pode usar a criatividade aí e transformar tanto o tamanho quanto, né, a composição de tecidos. Eu espero que vocês gostem e, se gostarem, eu posso voltar depois trazendo o redondo grande, que é bem legal, inclusive ótima ideia para ser um organizador de quarto de criança, para aquelas milhares de pecinhas miúdas, sabe, aqueles Lego que a gente fica pisando em cima, machucando o pé. Ele é ótimo para guardar tudo dentro. Mas a gente volta depois com outra dica dessa. Espero que vocês gostem dessa e vamos costurar. Então vamos lá, a nossa caixinha organizadora. É uma daquelas peças em que as medidas são flexíveis. Todas as medidas que eu usar aqui para este modelo, eu vou deixar na descrição do vídeo. Porém, você pode alterar essas medidas como preferir, fazer maior, inclusive eu já fiz caixa maior do que essa, ou menor também, né? E a técnica dela que eu quero mostrar como a gente monta ela quadradinha, né? Diferente. Então, para este tamanho aqui, eu cortei assim, olha. Um tecido de 23 por 23 centímetros e duas mantas R1 100, que eu estabilizei aqui junto com o tecido e fui para a máquina e fiz um quilting. Aqui eu fiz quadradinhos de 3 centímetros, você pode fazer como preferir. Depois que eu quiltei, eu refilei essa peça aqui 21 por 21. Passei zigue-zague e deixei ela reservada. Este é o fundo. Para as laterais, que são 4, né, os 4 lados da nossa caixinha, eu cortei 23 por 20 de tecido e cada peça dessa, 2 pedaços de manta R1 100. Estabilizei e como são as laterais, eu preferi fazer o quilting só na vertical. Só fiz os riscos assim, com 3 centímetros também. E refilei daí 21 por 18 centímetros. Fundo 21 por 21, lados 21 por 18. Refilei todos os 4 lados e passei zigue-zague. Eu reservo todas essas peças aqui. Aí, eu fui pro forro, o forro não tem manta, então não é necessário que esse forro, cortar maior esse forro. Então, eu cortei o fundo 21 por 21 e as laterais 21 por 17. As laterais eu cortei 1 centímetro a menos do que eu corto a parte externa, tá? Então, forro 21 por 21 do fundo e as laterais 21 por 17. Para as alças, olha, eu usei essa alça de algodão, ela tem 3 centímetros. Eu cortei 22 centímetros 2 vezes e o tecidinho eu cortei 22 por 6,5. Então, como eu preparei? Eu coloquei o tecido sobre a alça em uma das laterais, passei uma costura com o pé de máquina 0,75, vinquei com o ferro
dei a volta aqui na alça. Do outro lado, eu vinquei com o ferro, dobrei 2 vezes e fiz uma barrinha assim. Fui para a máquina, fiz uma costura na beiradinha e para que fique igual, eu costurei o outro lado também, que já estava costurado. Aí, eu finalizo a alça dessa forma e reservo para o momento que eu vou usar. Nessa peça quadrada, a gente vai usar a técnica da costura por encaixe. O que significa isso? Que todos os cantos da nossa caixinha, tanto do forro quanto da parte externa, nós vamos deixar a margem de costura aqui no final sem costurar. Então, todo o começo e todo o final, eu vou ter que parar o tamanho da minha margem de costura. Como eu tô usando 0,75, eu tenho que parar 0,75 e parar 0,75. Bom, para que a gente não se perca, tem um gabarito que a gente faz bem simples. Corta qualquer quadradinho de papelão, vai para a máquina, aqui eu fiz até com a linha, nem precisa ser com a linha, pode ser só com a agulha. Com a margem de 0,75, você faz uma costura nessa lateral e uma costura nessa lateral. Aqui, onde a costura se encontram, nesse cantinho, é o sinal da sua margem de costura. Eu fiz um furinho aqui, ó. Este é o meu gabarito. Então, quando eu quero fazer essas costuras de encaixe, é assim que eu faço. Agora, por exemplo, olha, aqui eu peguei o fundo, eu já vou montar o forro. Uma das laterais do forro, eu já costurei. Aqui. Já fiz uma costura, olha, tá vendo? Aqui, retrocesso, aqui, retrocesso, com 0,75. Para que eu faça direitinho essa costura, sem que eu ultrapasse essa margem de costura, o que eu faço? Olha, eu venho com o meu gabarito nos 2 cantinhos que eu vou precisar fazer a costura, coloco ele certinho aqui na quina, no lado do avesso, faço um pontinho dos 2 lados. Então, eu sei que a minha costura tem que começar nesse pontinho e terminar nesse pontinho. Isso aqui é a costura de encaixe. Então, olha, eu já costurei aqui um lado, né? Olha, deixei aberto aqui. Agora, eu venho com esse outro lado aqui, coloco aqui. Isso aqui a gente pode alfinetar, pode não, a gente deve. Para ele não sair do lugar. Vou para a máquina e agora é só eu me guiar pelos pontinhos que eu fiz. Eu começo exatamente nesse pontinho com retrocesso pequenininho e termino nesse pontinho com retrocesso pequenininho. E faço isso nos 4 lados. Quando eu termino de fazer, eu tenho todos os lados assim, olha, eles vão se encontrar aqui, costura de encaixe, porém, eles não vão me facilitar para eu girar a peça e fechar as laterais, que eu vou mostrar daqui a pouco lá na máquina. Aí, quando eu giro, olha, a costura da lateral eu vou fazer aqui e terminar exatamente neste pontinho. Vamos lá para a máquina, vou montar esse forro, porque daí eu vou mostrando e você vai entender direitinho como é esse processo e que ele é zero difícil. Então, olha, eu ajeito aqui, né, o lado que eu quero costurar e já tenho o meu pontinho aqui, olha. Eu vou pôr a agulha exatamente nesse pontinho que já tá marcando a minha margem de costura. Dou um retrocesso pequenininho e sigo. Quando chegar aqui no final, eu vou dar um retrocesso exatamente no pontinho. Para não se perder, você diminui a velocidade da máquina para não ter perigo. Chegou no pontinho, um retrocesso e pronto. Fazendo isso, eu tenho isto daqui, olha, eu não sei se dá para ver. Acho que dá, né, ó. Costura, terminou no pontinho. Agora, eu venho com o outro lado da minha caixinha. Deixa eu tirar aqui. E vou fazer a mesma coisa. Ele já vai estar com os 2 pontinhos marcados. E eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer essa costurinha de encaixe. Vamos lá.
Pronto. Quando eu faço isso, agora eu tenho todos os meus cantinhos certinho, encontrando aqui, olha. Eu vou fechar as laterais e termino a costura aqui no final, no pontinho que eu já fiz, usando aquele meu gabarito. Vamos lá. Aqui em cima não precisa, tá? Aqui a gente pode costurar desde o comecinho, inclusive com retrocesso. Olha, a gente já tem o nosso forro quadradinho, que é a gente vai encaixar dentro agora da nossa caixinha. Então, agora, aqui, olha, a gente vai fazer o mesmo processo que nós fizemos pro forro. Eu vou marcar todos os cantinhos para facilitar a minha vida, com essa pontinha aqui marcando a margem de costura. Isso facilita bastante. Se você estiver usando tecido que tem direção, você vai tomar o cuidado agora para deixar a direção da estampa no lado certo. O meu não tem, então eu não preciso me preocupar. E vou fazer aqui o mesmo processo. Vou para a máquina, vou costurar parando nos pontinhos com retrocesso. E depois eu fecho as laterais, respeitando os pontinhos. E sabe o que acontece? A gente já tem a nossa caixinha pronta para finalizar. Vou lá primeiro fazer os fundos, né? Fazer essa costura aqui das laterais aqui no fundo, olha. Eu vou fazer todas essas costuras primeiro. E antes de fechar os lados, eu vou encaixar a alça aqui em duas laterais, mas eu mostro daqui a pouco. Já costurei o fundo aqui com as laterais, né? Agora a gente vai, antes de fechar os lados, em duas laterais a gente vai colocar a alça. A alça, depois que eu costurei aqui o tecidinho, eu marquei 4 centímetros, ó, medi 4 centímetros aqui e risquei. 4 e risquei nas duas alças. Aí, agora, para posicionar aqui, a gente marca 3 centímetros da borda. 3. E coloca clipes. Então, a gente vai passar zigue-zague aqui na beirada. E onde eu risquei 4 centímetros, a gente vai passar uma costura de reforço aqui dos dois lados. Nós vamos fazer isso, olha, aqui nessas duas laterais. Porque daí, quando a gente fechar a nossa caixa, né, ela vai ficar com essa alça assim, ó, nas laterais. Vou lá passar esse zigue-zague e já mostro. Fica assim, olha. Deixa eu tirar isso aqui para não atrapalhar. Fica assim, né, as alças presas. Eu já fiz a costura aqui de segurança. Então, agora, a gente só vai girar aqui, né, os cantinhos, fazer a costura aqui de acabamento, respeitando os pontos para fazer o retrocesso. Fazendo isso, a gente já fecha a nossa caixa. Fica assim a nossa caixinha, olha. Preciso só cortar as linhas aqui. Fica assim, quadradinha, já toda costurada. E agora, a gente vai colocar para o lado direito, acertar bem aquele cantinho aqui do fundo, pra gente já encaixar no forro e fazer o acabamento. Olha, eu coloquei a caixinha para o lado direito, né? Ajeitei todos os cantinhos aqui direitinho, deixando ela bem com os cantos alinhados. E coloquei dentro do nosso forro, então ficou aqui direito com direito.
Lembra que eu falei que o forro eu cortei 1 centímetro a menos na altura aqui nas laterais? É isso mesmo, porque para não ficar um forro sobrando dentro. Então, agora aqui, olha, canto com canto, abre as costuras. Primeiro eu vou pôr clipes aqui nos cantos para bater essas costuras, né, certinho. E a gente vai para a máquina agora fazer uma costura de acabamento aqui nessa borda inteira com um pé de máquina, para depois a gente vai abrir uma dessas costuras aqui do forro, que eu vou preferir abrir a do fundo, também pode ser da lateral, tanto faz, pra gente desvirar a peça e ela já tá finalizada, tá? Deixa eu só terminar aqui os... Eu gosto de pôr primeiro nos cantos para eles ficarem alinhados, né? E gosto de abrir as costuras aqui também. É isso mesmo, o forro a gente dá uma puxadinha, porque ele tá 1 centímetro menor, tá? Só para não sobrar forro dentro, para ela ficar mais retinha dentro, mais lisinha, na verdade. Deixa eu botar só mais clipes aqui, pronto, ó. Então, já fechei aqui tudo, o forro bem esticadinho, para não ter, para ele não ficar embolado. Vamos para a máquina agora, um pé de máquina aqui, tranquilo, e aí eu vou abrir, eu acho que eu vou preferir abrir aqui, olha, no fundo. Eu vou abrir quase que o fundo inteiro aqui, tá? Pra gente, né, facilitar aqui pra gente colocar a peça pro lado direito. Jeitinho agora aqui na máquina, eu vou fazer toda essa costura aqui na borda, vai devagar, virando, pra gente não ficar amassando muito essa peça aqui, porque ela precisa ter essa estrutura, tá? Já costurei, abri, agora a gente vai com todo cuidado e carinho do mundo trazer essa peça para o lado direito. Devagar, porque aqui ninguém tá com pressa. Quase, quase. Mais um pouquinho. E foi. Tá, aquilo básico de sempre, né? A gente vai fechar aqui esse forro com pontinhos pequenininhos e a gente vai ajeitar todo ele aqui dentro da caixa. Agora, olha, como ele tá um pouquinho menor, ele dá a impressão que ele vai ficar assim, mas não. Eu não quero debrum aqui, eu quero que ele fique certinho. Então, a gente vai no ferro, isso aqui é bom fazer no ferro, vai vincar toda essa abertura aqui, olha, assim, colocando esse forro todo aqui pra dentro, porque daí nós vamos ainda fazer uma costura de um pesponto, né, aqui de acabamento. Fazendo esse pesponto de acabamento, fechando o forro, a nossa caixa organizadora estará pronta. Olha, já fiz todo o pesponto aqui à volta e a nossa cestinha tá pronto, o nosso cesto organizador. Olha, ele vai bem com, né, no lavabo, como para pôr o papel higiênico de reserva, toalhinhas de mão. Vai bem em quarto de criança, com miudezas. Se você fizer um tecidinho de bebê no quarto de bebê, com coisinhas de bebê, enfim, ele é multifuncional, multiuso, prático, pra gente ter esses cestinhos. Eu tenho aqui no ateliê redondo, grande, quadrado médio, lixinho redondo. Eu tenho vários tipos desses organizadores de tecido que eu acho assim super prático, funcional pra gente usar.
Eu volto aqui depois para mostrar um redondo grande que eu tenho, que eu acho maravilhoso e que inclusive ele pode ser porta brinquedinhos miúdos para quarto de criança. Eu espero que vocês tenham gostado da dica do nosso cestinho multiuso. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais uma dica de costura.